Revisão, sexto ano, unidade 7, quarto bimestre, P1 de História. Então, nós aprendemos aí ao longo deste mês a respeito da Idade Média, que no caso nada mais é do que um período mediano entre os demais períodos, desde a pré-história até a Idade Contemporânea, cuja qual nós estamos vivendo agora. A Idade Média também ela é chamada muitas vezes preconceituosamente de Idade das Trevas. E isso é algo muito ruim, porque tipo, se você pensar em algo da Idade das Trevas, você pensa tipo, em um período histórico de escuridão, onde que as pessoas não sabiam de nada, as pessoas viviam cegas, onde que tipo, cegas que eu falo é com relação a uma evolução da vida, entendeu? Cegas muitas vezes tipo numa obediência que muitas vezes é tóxica, vamos dizer assim. Então a Idade das Trevas não pode ser utilizado esse termo, mas sim Idade Média, tá? A Idade Média, sim, tipo, você reconhece que teve coisas boas ainda, tipo, na Idade Média. Teve alguns avanços científicos, começaram questionamentos, tipo, se realmente a Terra era plana, um exemplo. Se realmente, tipo, Deus, ele era um ser tão ruim para poder castigar as pessoas ao ponto de não perdoar os pecados. Então, tipo, você dizer idade das trevas desconsidera até faculdades que começaram a surgir durante o período da Idade Média. Então, a Idade das Trevas não pode ser utilizado porque é um termo preconceituoso que não reconhece que ocorreram coisas boas durante este período. Novamente citando, coisas boas, pensamento crítico, um desenvolvimento na arte, um desenvolvimento na filosofia, um desenvolvimento científico. Não foram megas expressões, mas surgiram coisas boas no ramo da ciência, sim, durante a Idade Média. Prosseguindo, feudalismo, próximo tópico. Definição do feudalismo. Feudalismo nada mais é do que um sistema baseado na troca. Feudalismo é um sistema baseado na troca. E é um sistema ruralizado, tá? É um sistema ruralizado, sistema rural, cujo qual nós temos aí alguns personagens principais. Um reino, que ele acaba, tipo, submetendo a sua obediência reinos menores, tá? Então nós teremos vários reis que obedecem a um rei maior. Nós teremos também a influência da igreja, que vai ser citado depois um pouquinho mais para frente, e depois a vida do camponês. Então essa daqui é a definição do feudalismo, sistema baseado na troca. O dinheiro não tinha poder no sistema feudal. Se a pessoa tipo, ela tivesse 1 quilo de arroz, ela acabava trocando pela pessoa que tinha 1 quilo de feijão. Então, um sistema baseado na troca. E também um sistema baseado na fidelidade. Daqui a pouquinho eu vou explicar também. Acabamos a definição do sistema feudal. Agora, sobre o sistema feudal, nós iremos dizer que é uma fusão das ideias romanas com as ideias germânicas, que hoje nós conhecemos lá tipo, como os povos da, vamos dizer assim, um país específico, Alemanha. Então, fusão romana. O que nós temos de contribuição romana no sistema feudal? Sistema de colonato. O que é o sistema de colonato? É a doação de terras. Então, nada, quer dizer, tipo, tudo que a pessoa aparentemente ela utilizava era dela. Nada era dela. Então o camponês ele trabalhava, o camponês ele tinha uma casa, o camponês ele até tipo trocava alguns produtos com outros camponeses,
Porém, a terra que ele estava vivendo, a casa onde que ele estava vivendo, a terra onde que ele plantava, nada era dele. Tudo era do rei. Então, o sistema de colonato era um sistema de doação dessas terras. E as ideias germânicas, onde que nós encontramos? Do beneficium e do comitatus. O beneficium seria tipo, como se pode dizer, premiações que o rei ele acaba entregando àqueles soldados mais fiéis, tipo batalha, algumas guerras, tal. Aí tipo aqueles que tipo se destacavam acabavam ganhando algumas premiações do rei. Isso era o benefício. O comitatus ele seria um sistema de fidelidade entre o camponês após receber essa porção de terra. Detalhe: a doação de terra ela não era entregue somente ao camponês. A doação de terra poderia ser entregue também a um nobre. Durante o período feudal, toda a herança ficava tipo com o filho mais velho, tá? Com o primogênito. Aquele primogênito é o primeiro, mais velho. Os demais, eles acabavam vivendo daquilo que era doado pelo rei. Então o rei ele também entregava posse de terras aos nobres, ok? Então nós temos aqui esse sistema baseado entre o suzerano e o vassalo. Acho que a corvéia depois eu volto para ela, tá bom? Pula esse tópico aí. Então o suzerano, nós temos aqui na imagem representado pelo rei. Eu estou vendo aqui o rei com a coroinha sentado no trono, ele é o suzerano. Então o suzerano é o rei, que ele vai entregar recursos para o vassalo. O vassalo, ele pode ser tanto o camponês pobre, quanto também um nobre, que não possui o direito de primogenitura. Então aqui do lado direito, então, nós temos o vassalo, é aquele que está recebendo uma doação do suzerano, do rei. Dúvidas não. Vocês não estão na sala de aula também, 11h14 da noite. Dúvidas. Perdão, gente. Se tiver dúvida, manda na agenda Edu. Aí depois eu tiro. É hábito perguntar se tá com dúvida, né? Não sei se você está observando, mas este vassalo, ele tá com uma espada aqui, tipo, na sua cintura. Porque esse vassalo, ele agora deveria prestar fidelidade a este suzerano. Como assim fidelidade? Lealdade. Tá? Então, um sistema de lealdade, de obediência. Então, tudo aquilo que era proposto pelo seu senhor, no caso o suzerano, era o senhor do vassalo, o dono praticamente. Não pode dizer dono porque ele não era escravo, né? Era uma pessoa livre. Se você sair do sistema feudal, saía, mas tinha que tipo, procurar outra porção de terra e alguém que o ajudasse. Enfim. Então, este vassalo que agora recebeu uma doação do seu suzerano, ele deveria ser leal, obediente. Então, mediante as guerras, ele deveria lutar em prol do seu rei, porque o rei acabou realizando tipo uma doação, um presente para este vassalo. A corvéia, volta aqui para a corvéia agora. É simples, corvéia. Corvéia é o sistema tipo de trabalho que o camponês ele tinha com o senhor feudal, com o rei. Então o camponês, ele muitas vezes ele trabalhava na terra do senhor feudal. Então o senhor feudal também tinha porções de terra para poder fazer uma plantação agrícola ou uma atividade pecuária. E no caso camponês, ele doava parte do seu tempo para poder trabalhar nas terras do senhor feudal, do rei. E o camponês também, ele separava uma parte da sua produção para entregar a este rei. Então ele trabalhava duas
2 vezes para o rei. Este sistema de trabalho é chamado de corvéia. Vamos supor que o camponês ele produziu 100 kg de arroz. Aí ele entregava 10 quilos para o senhor feudal. Prosseguindo, o clero, último tópico para a gente poder finalizar aqui nossa revisão. O clero, ele representava a ordem religiosa, a igreja, ou seja, tipo os líderes, onde que nós tínhamos o alto clero, que era o papa. Então, as pessoas de maior representatividade dentro da igreja católica, apostólica romana. E depois nós tínhamos os padres, que representavam o baixo clero, ou seja, tipo uma liderança de menor expressão, mas também importante dentro dessa sociedade feudal. Qual que era a influência do clero dentro dessa sociedade feudal? As pessoas, elas tinham uma obediência gigantesca ao clero. Até hoje a religião, ela acaba moldando os padrões de vida da sociedade. Muitas vezes você não rouba, não mata, não mente, não prejudica o seu próximo. Por quê? Muitas vezes são valores hereditários passados de pai para filho com base na religião, com base em valores cristãos, que é, no caso, algo predominante dentro do Brasil, o cristianismo. Dentro dessa Idade Média e dentro do feudalismo, estes valores da Igreja Católica eram muito mais fortes. E eles acabavam moldando a sociedade com base nos seus padrões. E ninguém ia contra aquilo que a igreja pregava. Porque se alguém fosse contra aquilo que a igreja ensinava como certo, essa pessoa era condenada. E muitas vezes até queimada viva, condenado como uma bruxa ou como um bruxo. Bruxo, muitas vezes era aquele que ia contra os princípios de ideias da Igreja Católica. Um exemplo, a terraplanicidade que existia, de acordo com a visão religiosa, ou que a Terra era o centro do universo. Então, essas ideias propagadas, acreditadas pela igreja, se alguém fosse contra, ela automaticamente entendia-se que ela era contra Deus. Então, a influência religiosa era gigantesca. As pessoas viviam com base nos mandamentos que a Igreja Católica ela pregava. E, infelizmente, nem todos estavam baseados na Bíblia. Até nós vimos que a Igreja Católica ela enriqueceu muito, ganhou muito poder na sociedade feudal, porque quem tem dinheiro tem poder. Os camponeses, eles acreditavam, os religiosos, enfim, acreditavam que muitas vezes até os seus pecados eles eram perdoados mediante o pagamento de algum valor financeiro. Então vamos supor que eu, Thiago Segala, vivia na sociedade feudal e cometi inúmeros pecados. Então eu tive ali uma fazendinha ou 100 quilos de arroz. Aí eu chegava diante do padre para poder confessar os meus pecados. Aí o padre ele exigia um valor financeiro para esse perdão dos pecados. Então eu entregava, um exemplo, a minha fazenda em prol do perdão dos meus pecados. Ou eu entregava 50 quilos de arroz em prol do perdão dos meus pecados. Aos poucos, então, a Igreja Católica ela foi adquirindo essas riquezas e ganhando poder. Porque o poder ele acabava sendo mediado com base ao valor econômico que a instituição ela possuía. A Igreja Católica ela ganhou tanto poder que ela acabou, posteriormente, de acordo com a história, sendo nivelado o poder da igreja com o poder dos reis. Porque a igreja ela tinha 2 tipos de poder agora. Ela iria ter o poder econômico, mediante as posses, que era entregue pelos fiéis, e também o poder religioso, com base na autoridade divina, para poder, muitas vezes, manipular e controlar a vida dos cidadãos. Essa igreja católica ela vai se arrepender depois, futuramente, Mas isso é conteúdo lá para o 7º ano. E assim a gente finaliza aqui a nossa revisão.
Mais uma vez, perdão aí, tipo, pela demora, tá? De entrega da revisão. Semana passada o foco era na Feira de Ciências, mas creio que com este vídeo de revisão aí você vai ter um ótimo estudo e eu espero de coração que cada um tire um 10 na prova, tá bom? Um abraço e o resumo a ser entregue no dia da prova, na quinta-feira. Tchau, gente. Até mais.